Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhores, caros alunos. Estamos nós aqui mais uma vez, agora com a matéria de Medicina Legal. Para aqueles com os quais ainda não tive contato, né? Sou o professor Leandro Mendes e estamos aqui com mais essa matéria. Sou especialista em Direito Eleitoral, em Direito Público, em Inteligência Policial, em Medicina Legal, Perícia Criminal e Direito Penal, também Polícia Judiciária Militar e também gestão, né, de operações, né, policiamento ostensivo e operações, ok? Então vamos dar início aí, né, à nossa nova matéria, dando sequência aí no nosso curso, beleza? De Medicina Legal para concursos. Senhores, Medicina Legal vai trazer aqui um conjunto, né, de informações que podem ser aproveitadas em outras matérias. Ela também carrega, né, aquele caráter de interdisciplinaridade, comunicando-se aí com a criminologia, criminalística, com o direito penal, o direito processual penal, o direito constitucional e outras mais matérias, tá certo? Então, o que a gente vai trazer aqui, eventualmente vai ser aproveitado aí em outras matérias, em outras questões, ok? Então, senhores, vamos dar início aí, ok? Senhores, o que é a medicina legal? Aqui nós trouxemos, né, vários conceitos. Já aproveito esse slide, né, senhores, para trazer aqui a observação de que os slides aqui trazem todo o conteúdo que serão também esmiuçados, né, em outros documentos aí, né, outros arquivos que serão disponibilizados, tá certo? Mas aqui, o que está no slide aqui é aquele básico, né, que vale a pena, né, fixar aí na cabeça, ok? Senhores, em suma, pelo que a gente pega aí de outros conceitos, né, a medicina legal, ela é a contribuição médica, né, por esse conceito do Genivaldo França, ok, que é um dos maiores expositores aí, é a contribuição médica, técnica e biológica às questões complementares dos institutos jurídicos e às questões de ordem pública ou privada, quando do interesse da administração judiciária. Senhores, vamos lá. A medicina legal ela é encarregada, né, do estudo de questões aí de ordem médica, técnica, biológica, fisiológica, psicológica, eventualmente, psiquiátrica, etc. Várias vertentes, como veremos aí à frente, tá certo? E o que acontece? Esse estudo ele é necessário, muitas vezes, para a construção de um convencimento, né, em respeito ao algo que vai ser julgado, né, pelo magistrado, né? Então, o que acontece? É através da medicina legal que vários dos aspectos, né, vão ser expostos para o juiz, porque o juiz ele não tem como, né, ser especialista em tudo. Não tem como ele vai decidir ali 300 juízes de vara única que pega matéria civil, penal, administrativa, etc. Então não tem como saber tudo. E algumas questões específicas precisam da elaboração, né, de um conhecimento técnico adequado para que possa ser, né, gerado ali aquele convencimento ao magistrado que lhe dê, né, não só segurança para decidir, mas também legitimidade suficiente, ok? É certo que, como veremos mais à frente, as perícias elas podem ser consideradas totalmente, ou desconsideradas totalmente, ou consideradas em parte, né? Isso aí vai de todo o contexto que é analisado dentro do processo, ok? Então, ela é um dos elementos ali que vão possibilitar aquele conhecimento, né? Aquele livre convencimento por parte do magistrado, tá certo, senhores? Em suma, é isso, é a contribuição, né, dessa ciência aí da medicina para a formulação de documentos técnicos, né, e mesmo depoimentos e tudo mais, que fazem com que o juiz, né, que os juízes possam ter essa visão mais específica daquilo, né, que vai passar pelo seu crivo. Tá certo, senhores? A exemplo aí, né, o conceito aí trazido pelo Genivaldo França, a medicina legal é a contribuição médica, técnica e biológica às questões complementares dos institutos jurídicos e às questões de ordem pública ou privada, quando do interesse da administração judiciária. Senhores, lembrando que a gente traz aqui, né, a questão dos institutos jurídicos, mas também pode ser aproveitados, né, em outras de outras mais formas, tá certo? Mas há de se fazer também aquela diferenciação, né, do que é jurídico e do que é judicial.
Jurídico é tudo aquilo, né, que comporta a previsão aí no ordenamento jurídico, né, que tem essa interferência, né, no âmbito das leis, normas e tudo mais. Judicial é aquilo que está o quê? Judiciado, judicializado. É aquilo que tem um contexto vinculado ao poder judiciário, apreciação do judiciário, ou ligado, né, de qualquer forma, ao poder judiciário. Tá certo, senhores? Só para fazer essa detalhação aqui, para não confundirmos aí mais à frente, ok? Quando a gente trata aí do mundo jurídico, a gente trata de todo o contexto. Quando a gente trata do judicial, é aquele contexto vinculado, né, ao poder judiciário, tá certo? Vamos lá. Os principais ramos, senhores, da medicina legal. E aqui vamos destrinchar vários, cometendo aí também, né, assumindo, né, a impropriedade aí, na verdade, de não comportar todos, né, a todas aquelas vertentes possíveis, mas aqui aquelas básicas, aquelas principais que nós vamos estar alinhando aqui para que tenhamos conhecimento e que eventualmente, né, pode ser cobrado também na questão de prova, ok? Vamos lá, senhores. Antropologia médico-legal, senhores. É responsável pelo estudo da identidade e identificação médico-legal e judiciária, tá certo? A gente tem, né, exemplo dessa atividade aí, a análise, né, de digitais, a análise de arcada dentária, a análise de documentos também, né, comparativos, né, dessas nuances, né, que cada pessoa tem, tá certo? Que contribuem de forma a identificá-la, ok? Para diversos fins aí no mundo jurídico. Temos a traumatologia médico-legal, que é a responsável, né, pelo estudo das lesões corporais do âmbito de vista jurídico, né? E bem como, né, não só das lesões, mas daquilo que causou as lesões, né? Produtos químicos, instrumentos de diversos, né, diversas espécies, ok? Sexologia, né, médico-legal, ver a sexualidade do ponto de vista, né, para fins jurídicos, do ponto de vista do que é considerado normal, né, senhores? Vamos colocar aqui colocar as aspas, ok? Do que é considerado anormal e do que é considerado criminoso. Senhores, algumas questões são tanto quanto delicadas, né, de se mexer, de se tratar, né, do que é considerado normal, anormal. Certo é que, para fins, né, do direito penal, por exemplo, uma prática sexual anormal não é necessariamente um crime, ok? Então, vai-se, né, tratando essas nuances ao longo aí dessa matéria de sexologia médico-legal, tá certo, senhores? Veremos mais à frente. Tanatologia médico-legal. Senhores, é uma das matérias aí que tem maior incidência, né, de aparecer em provas também, ok? Então é importante, né, quando fizermos aí o estudo aí da tanatologia, né, prestarmos bastante atenção em algumas coisas, assim, né, como a traumatologia médico-legal. São duas matérias aí que têm grande, né, incidência em provas aí das mais diversas funções, né, e das mais diversas entidades aí que fazem, né, a elaboração desses certames. A tanatologia médico-legal, senhores, ela cuida, né, da morte do morto. Ela dali vai estudar, né, a questão dos conceitos de morte, a questão das interferências, né, das intempéries, a interferência de questões climáticas, para descobrir, né, para que se possa levantar ali há quanto tempo aquele indivíduo, por exemplo, já faleceu, e outras questões, né, temos aí dentro, né, da tanatologia, tem uma entomologia, né, que estuda inclusive a ação, né, dos insetos e animais diversos, né, mas principalmente insetos, né, no corpo humano, né, no cadáver, que possibilita, né, ter uma estimativa ali de quando, né, a pessoa vai morrer, né, através ali também do estudo, né, das diversas fases da sequências, né, que seguem a decomposição do corpo humano, né, questão do rigor mortis, qualificação, e outras mais que também aprofundaremos mais à frente, tá certo? É responsável também, né, pela questão de trazer diagnósticos, né, da morte, e bem como, né, naquelas ocasiões em que é necessário, né, exumação, senhores, é quando a pessoa já está enterrada
e, né, por uma necessidade de investigação, é necessário que se desenterre essa pessoa para que seja, né, promovido o acesso ao seu cadáver e verificada, né, a existência de algum indício, alguma prova, né, que possa ser coletada e que possa trazer ali uma luz, algum esclarecimento ao que ocorreu, certo? Temos aí também, senhores, toxicologia médico-legal, né, que estuda cáusticos e os venenos e os procedimentos periciais, né, nos casos de envenenamento. Ok, senhores? Asfixiologia médico-legal, que detalha os aspectos das asfixias de origem violenta, como esganadura, enforcamento, afogamento, estrangulamento, soterramento, sufocação direta e indireta, e as asfixias, né, provocadas aí por gases irrespiráveis, senhores, ok? Outra matéria aqui bem interessante, tá certo? E que os senhores vão ter que, muitas vezes, aí virar a chave aí na cabeça dos senhores, porque há muita confusão, né? Ah, fulano foi esganado, fulano foi enforcado, fulano foi sufocado. E aqui nós temos que ter essa visão mais técnica, ok? Desses elementos aí. Psicologia médico-legal analisa o psiquismo normal e as causas, né, que podem deformar, né, a capacidade de entendimento das pessoas. Uma das situações, né, em que é mais conhecido o seu uso é naquela questão para determinar, né, a questão da aplicação, né, de uma pena à pessoa ou, né, de uma medida de segurança. Quando aquela pessoa é considerada ali, né, incapaz, né, através de todos os estudos psicológicos aí que são feitos, psiquiatras e outros mais, né, então ela sofre, na verdade, ali, né, medida de segurança, que não se trata de uma pena, ok, senhores? Psiquiatria médico-legal, da mesma forma, né, estuda, na verdade, os transtornos mentais, né, condutas, problemas, a capacidade civil também, né, para ver se a pessoa é incapaz, né, de gerir os atos da própria vida civil, né, é interessante também. E a criminalística, né, que pega um bocado aí de vários desses pontos, né, investiga os indícios e materiais do crime, o valor, sua interpretação e os elementos, né, então faz toda aquela contextualização, né, dos indícios, né, para que seja elucidada, né, para que seja trazida uma luz, né, e entendida de toda aquela dinâmica de um crime. Criminologia, senhores, outra das nossas matérias aí, né, uma das matérias aí das quais sou professor, que é o estudo, né, dos mais diversos aspectos da natureza do crime. Estuda basicamente aí o criminoso, a vítima e o controle social e outras mais nuances, né, que interferem aí, né, tem algumas dilações, por assim dizer, né, algumas teses que são construídas aí no âmbito da sociologia, antropologia, né, que são aplicáveis aí a identificar as causas, né, a necessidade da pena, as funções da pena. Temos aí a infortunística, senhores, vamos voltar para os slides, né, estudo dos acidentes e as doenças do trabalho profissionais e, né, ela também se refere, senhores, não apenas à questão dos acidentes, né, mas a própria questão, né, de insalubridade, periculosidade, né, aplicada aí à ciência, aí, né, essa vertente, na verdade, da infortunística, que é responsável por trazer toda essa especificação, né, de situações que vemos, né, rotineiramente, inclusive, na Justiça do Trabalho. É interessante, mas que não, né, deixaremos de ver em outros ramos do direito, exemplo civil, do criminal, do penal, né, de forma geral e outros mais. A genética médico-legal, senhores, ela traz as questões vinculadas, né, às questões genéticas, a questão de paternidade, ou mesmo, né, no âmbito da criminalística, né, através de perfis genéticos, pode-se identificar, né, o autor de crimes, né, a questão do estupro, questão de outros crimes mais, né, que são deixados vestígios de ordem genética, né, podem ser também, né, esclarecidos por meio da genética médico-legal. Vitimologia trata da vítima, né, como um elemento aí também, né, para entender a justificação de delitos, ok, senhores? E essas aqui são as principais vertentes que nós temos. É lógico que temos subvertentes, né, e outras mais considerações acerca disso, mas essas são as principais, trazendo aí, senhores, o que? Destaque para traumatologia e tanatologia, ok? Interessantes, muito interessantes aqui, e a asfixiologia também é interessante, porque
há certas confusões em razão do senso comum ao se tratar de certas condutas, né? Tratar como esganamento, enforcamento, todas situações diferentes, mas tratadas de uma mesma forma, né? Pelo senso comum. Senhores, vamos tratar aqui da questão das perícias, né? Reunimos aí também nessa mesma aula a questão das perícias, né? A perícia, ela é um conjunto, né, de procedimentos que são adotados para essa elucidação, ok? Como já dissemos aqui anteriormente, né, todas aquelas vertentes, elas são aplicadas aí para a elucidação, né, de N questões jurídicas, ok? E as perícias, elas decorrem, né, da atuação, né, dos peritos sobre esses indícios, essas provas, as situações, né, argumentações e tudo mais, e que fazem esse estudo técnico a fim de propor, né, trazer aí um caráter mais objetivo, técnico, científico para apreciação judicial ou jurídica de forma geral, ok? A finalidade da perícia, em regra, é produzir uma prova, né, que é um elemento demonstrativo do fato, tá certo? Tem algumas situações, senhores, em que há previsões específicas, né, de quem deve fazer a perícia, né, a título aqui, né, a gente vai ver na próxima matéria, mas, por exemplo, eu sou pós-graduado em perícia criminal, eu sou pós-graduado em medicina legal, mas isso não me faz, né, um médico legista, isso não me faz um perito criminal, tá certo? Então, eu tenho, para que se tenha, né, esse caráter de perito, né, deve ter, né, passado em concurso público, que é o perito oficial, né? É possível, porém, a atuação como assistente técnico em processos, ok? Na inexistência, né, desses peritos oficiais, podem ser nomeadas pessoas, ok? O TJ de Minas Gerais tem um banco, né, de peritos, outros tribunais aí também deve ter, que trazem, né, a lista ali daquelas pessoas que têm a capacidade técnica e são habilitadas, né, para fazer documentos, produzir documentos, né, e, consequentemente, produzir provas em relação a determinadas situações, observando-se nesse caráter técnico-científico, né, e na existência, né, da disponibilidade dessas pessoas, em alguns casos, profissionais liberais com habilitação na área, né, podem ser nomeados, tá certo? Veremos isso mais à frente. A lei, só voltando aqui, né, senhores, interessante aqui que essa observação aqui que traz aqui a essência, né, do que é a missão do perito e qual que é a essência das perícias, né? Então, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito. E o perito vai fazer o quê? Justamente, né, fazer essa perícia para que se traga uma formalização técnico-científica sobre aquilo que está sendo apurado e, né, aquilo acabe se tornando uma prova, ok? Para ser analisada juridicamente, certo, senhores? A Lei 12.030, ela traz aí que no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, ok? Atividade de perícia oficial de natureza criminal é assegurada a autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público, senhores, com formação acadêmica específica para o provimento no cargo de perito oficial. Tá certo, senhores? Como eu disse, né, anteriormente, o perito oficial é aquele que ele é aprovado em concurso público. Tá certo? Quando a gente trata juridicamente da figura do perito, o perito é aquela pessoa que exerce, né, essa função pública. Ok? Guardem isso. Nas ações penais, né, o laudo médico legal não é documento sigiloso, ele é uma peça pública, assim como o boletim de ocorrência e o inquérito, no qual ele é anexado. Quando a autoridade, né, policial ela identifica algumas questões que podem prejudicar, né, não só a investigação, mas trazer, né, alguma exposição, pode ser, né, solicitado aí
o segredo de justiça sobre os documentos, o procedimento como todo, o inquérito, ok? E aí aquelas pessoas, né, que têm interesse, é lógico que é mantido, né, aquelas questões referentes, né, ao direito de defesa, né, contraditório, né, não obstante haja algumas situações específicas no âmbito do inquérito, né, policial, mas, né, toda aquela essência do Process of Law, a gente tem, né, que seguir esses ritos aí e também as garantias que são dadas àquela pessoa que está sendo investigada, ok? Aqui, senhores, como disse anteriormente, o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Isso aqui, senhores, o que acontece? Mais à frente eu vou fazer um comentário e isso tudo vai se encaixar também, ok? Então, quando a gente trata um processo, vê-se lá, né, vislumbra-se ao longo do processo provas, né, às vezes provas que tem ali, são antagônicas, então elas podem, né, ser analisadas na formação do convencimento do juiz, do magistrado, ou qualquer pessoa que esteja exercendo algum poder de decisão, que tem algum contato com a matéria, né, pode tomar aquilo ali, né, e de forma integral, de forma parcial, de acordo com o contexto que é vislumbrado, de acordo com a dinâmica. Então, não é porque uma perícia falou que tal objeto é azul que o juiz vai considerar que aquele objeto é azul. Exemplo esdrúxulo aqui, ok? Pode ser considerado que, pela foto que foi tirada e anexada aos autos, ou o momento que o sol refletia, dava a impressão de que o objeto era verde. Então, tudo isso, na verdade, né, pode ser, inclusive, quesitado na perícia, ok? Se, por exemplo, se o ângulo em que foi visto a tal horário pode dar a impressão de ser outra cor. Então, vários nuances aí vão ser trabalhados, tá certo? O juiz poderá determinar de ofício ou a requerimento da parte. Ok, senhores? Minuto slide, né? De ofício ou a requerimento da parte, realização de nova perícia. Ok? Quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. Aqui, senhores, eventualmente, né, é trazida aí aos autos a perícia, porém, não ficou muito claro ali da forma como que o juiz, né, buscava entender, ou então que outras pessoas ali, às vezes, o que a perícia ali trouxe, né, a uma das partes ali, não, mas isso aqui ficou meio duvidoso, é necessário fazer outro, traz ali, né, através dos quesitos também. Então, pode ser realizada essa nova perícia e cabendo ao juiz apreciar livremente, né, o valor de ambas, ok? Então, o que acontece? Ainda, né, que elas sejam antagônicas, né, o juiz pode pegar a parte de uma, a parte de outra e tudo mais, de acordo com toda a dinâmica ali que ele tem percebido do fato apurado. Podem as perícias, senhores, serem realizadas em vivos, em cadáveres, em esqueletos, em animais, em objetos, ok? As perícias, tudo que é abrangido, né, não só pelas ciências, a bem da verdade, né, mas tudo que é abrangido por algum conhecimento pode ser ali objeto de perícia. Então, o que acontece? Eventualmente, não há uma pessoa que está habilitada ou tudo mais, pode-se, né, buscar cidadãos que tenham aquele conhecimento, né, notório em razão de determinado aspecto aí. Lógico, né, que tem aí pelo menos o nível superior, né, direcionado para aquela área, né, que vai ser analisada, tá certo? E aqui, senhores, trazemos aqui a questão da importância da prova. A prova é o elemento demonstrativo da autenticidade ou veracidade do fato. Senhores, a prova é o elemento demonstrativo da autenticidade ou veracidade do fato, ok? E o que acontece, senhores? O objetivo da prova é formar a convicção do juiz, ok? Sabemos que há aquela máxima, né, de o que não está nos autos não está no mundo, né? Então, muitas vezes,
essa questão dessa capacidade de produzir provas, ela é muito importante, porque se não está ali nos autos para que o juiz possa formar seu convencimento, sua convicção, ok? Ainda que de fato tenha ocorrido de outra forma, mas se não pode ser avaliado ali, se não pode ser formada a convicção dentro dos autos, essa que seria a verdade de fato, por assim dizer, e não a verdade processual, né, fica prejudicada, ok? É necessário que esteja ali nos autos para a apreciação, né, do magistrado ou qualquer pessoa ali que tenha esse contato com essa matéria, tá certo? E mesmo, senhores, que o juiz esteja adstrito, né, às provas existentes nos autos, ele terá que fundamentar a rejeição dessas provas. Ou seja, ainda que haja algo ali que prove determinada situação, o juiz pode simplesmente deixar de acatá-la, porém, né, como qualquer decisão, ela deve ser fundamentada, deve ser motivada, tá certo? Conforme expressa aí. E aí, senhores, partimos para uma situação que é muito interessante, né? Pessoal aí que assistia, né? Não sei como é que está a faixa etária aí, né? Dos alunos, mas creio que muitos assistiram Chaves, né? Tratava do corpo do Benito, que na verdade é o corpo de delito, o corpo do delito, ok, senhores? O Código de Processo Penal, no artigo 158, traz o seguinte, vamos lá? Quando a infração deixar vestígios, senhores, será indispensável o exame de corpo de delito, direto e indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Senhores, vamos lá. Se determinado crime deixou vestígio, beleza? É necessário o exame, ok? Desse vestígio. Seja ele direto, né? No local, ou através de fotos, ou no local, né, através ali da presença do perito, ou então sendo esse material levado até o perito, ou indireto, né, através de exames, através de fotos, através de laudos médicos, através de documentação que seja juntada, ok, senhores? E o que acontece? Se a pessoa chegou lá assim, não precisa investigar nada não, fui eu que matei fulano. Senhores, a confissão ela não é suficiente. Então tem que ser o quê? Comprovado todo um contexto, ok? Para que seja, de fato, formado aquela convicção sobre o que ocorreu. A confissão exclusiva, assim como qualquer outra prova exclusiva, né, exclusivamente considerada, pode causar uma certa temerariedade, né, na decisão. Então é temerário a gente buscar uma decisão apenas com uma prova, apenas com alguma prova que foi formada nos autos. É necessário dar todo o contexto, ok? Todo um contexto. Prova testemunhal, ainda que seja, né, através, né, de informantes, aquelas pessoas que não vão prestar aquele compromisso legal na oitiva, todo um contexto ali que deve ser analisado. Por isso que a mera confissão aí do acusado, ela não vai tornar, né, desnecessária a análise dos indícios, das evidências que foram, dos vestígios que foram, né, localizados na ocasião. Ok? Então vamos lá? Não sendo possível o exame do corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, ok? A prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, ok? Então, o que acontece, senhores? Quando a gente trata ali do corpo do delito, né, já vou adiantando aqui, que, né, já adiantando aqui também, né, o tópico seguinte, a falta ou a omissão de corpo de delito leva o quê? A nulidade do processo. Por quê? Todo aquele corpo do delito, ok? Todo aquele corpo do delito como um todo, se não analisado, não vai configurar aí de forma devida a materialidade do crime, tá certo? Então, o que acontece?
é necessário que todo o corpo do delito seja analisado, inclusive que seja aí, né, formado também por meio de provas testemunhais. Então, o que acontece? Juntando isso aí, a confissão do acusado, prova testemunhal, todos aqueles vestígios analisados, tudo isso aí, senhores, forma o corpo do delito. No caso de um homicídio, o que é o corpo do delito? Não é só o cadáver, ok? Aquele dali é uma das peças do corpo do delito. Ah, ele foi assassinado com facadas. Oh, as manchas de sangue no chão também fazem corpo do delito. As filmagens das câmeras também fazem parte do corpo do delito. As testemunhas que viram o contexto também fazem parte do o corpo do delito é o delito como um todo, ok? Tudo aquilo que forma a contextualização do delito, que faz perceber, né, o delito no mundo. Não é necessariamente, né, exclusivamente a pessoa morta, tá certo? Mas tudo aqui, a faca utilizada também faz parte do corpo do delito, entenderam, senhores? Então não fiquem, né, com aquela visão de que corpo do delito é o quê? Ah, a pessoa foi assassinada, o corpo do delito é o defunto. Não, senhores. O corpo do delito são todos aqueles aspectos ali envolvendo, né, o delito. Tudo aquilo que forma o corpo do delito. Tá certo? Essa é a expressão e essa é a forma, né, ideal de interpretar essa expressão. Ok? Então, senhores, não se deve confundir corpo de delito, o corpo do delito, ok? Com o corpo da vítima, certo? Ah, é uma lesão corporal. O corpo de delito é o quê? Ah, é a ferida, né? A lesão que foi deixada na pessoa? Sim, é também. Mas também é a faca, também é tudo aquilo, né, que contribui para a formação, né, da visualização daquele delito, né, daquele crime que foi cometido. Aí, senhores, temos aí o corpo do delito, né? Aqui, né, passando também, né, eu já falei, né, que todos os vestígios do dano criminoso, análise do meio, instrumento, promover o dano, do local dos fatos, da relação de nexo causal, tudo isso aí forma o delito. E aqui, senhores, temos o corpo de delito direto e o corpo de delito indireto. O corpo de delito direto, né, é aquele que é realizado pelos peritos sobre os vestígios da infração existentes. O corpo de delito indireto, né, quando não existirem esses vestígios materiais, né, a prova é suprida pela informação testemunhal ou outros meios, né, documentos, vídeos aí de câmeras de vigilância, etc. Né. Em regra, o corpo de delito e os peritos são realizados pelo perito oficial, portador de curso de diploma superior. E aí, senhores, perito oficial a gente considera o quê? Aquela pessoa que foi aprovada no concurso de delito, e também podemos considerar aí aquele que é nomeado pelo magistrado, ok? Dentro daquele banco que existe, né, nos tribunais em regra. E na falta, né, de um perito oficial, o exame pode ser realizado, isso é visto bastante, né, aqui em Minas Gerais, quando se implantou o TCO, buscava-se, né, para comprovar, né, nas ocasiões de uso, né, que hoje não é mais, né, já é descriminalizado, levava-se, né, aquele material para um farmacêutico analisar, 2 farmacêuticos, né, analisarem, e eles preenchiam, né, um documento falando que aquilo dali seria, por exemplo, maconha, tá certo? Então, uma das hipóteses é essa daí, do uso, né, dessas pessoas idôneas, né, portador de diploma de curso superior, para atestar, né, determinada situação, ok? Senhores, temos aqui a cadeia de custódia, vamos tratá-la aqui na próxima aula, tá certo? Então, na próxima aula, a gente já prossegue aqui com a cadeia de custódia, em continuidade à nossa primeira aula, tá certo? Senhores, valeu, até a próxima.